Então vamos lá, pessoal. Aqui é o professor Augusto Martins. Esse é mais um link que a gente está aqui promovendo para a rede do Estado do Paraná, no canal do professor, para debater temas atuais em tecnologias da educação, tecnologias educacionais. Eu sou o professor Augusto Martins, aqui do Departamento de Tecnologias Educacionais. Hoje o nosso convidado é um convidado ilustre para nós, porque é um grande guru da programação, do desenvolvimento, o professor Paulo Silveira. Paulo, fala um pouquinho de você aí para a gente conhecer um pouquinho de você. Obrigado, Augusto. Você me chamou de bom desenvolvedor e de professor, que eu acho que ao mesmo tempo eu ofendo todas essas categorias. Então, meu nome é Paulo Silveira. O meu background é em ciência da computação. Eu sou formado em ciência da computação e o mestrado em geometria computacional na Universidade de São Paulo. E durante muitos anos, eu até hoje dou aulas, mas aulas no quesito técnico. Nunca na universidade, já dei aula na USP, mas nos cursos de verão, os cursos de extensão. Então, sempre com esse viés muito de técnico, com esse perfil técnico. Então, há 15 anos, eu, junto com outros colegas, fundamos uma escola de tecnologia, com esse caráter realmente pragmático de ferramental para programação. E ela cresceu muito. Hoje nós somos 220 colaboradores e que pegam não só mais programação, mas também outras áreas correlatas à tecnologia. Essas áreas que envolvem muito startups, que envolvem muito essas empresas que usam intensivamente tecnologia. Então, acho que está muito relacionado com o que o pessoal do Paraná tem pensado e tem trazido, tem questionado. Eu só queria colocar um parênteses, porque em relação à educação, eu me considero um educador, mas o meu embasamento pedagógico é de estudos soltos. A gente tem equipe pedagógica de design instrucional, mas hoje em dia eu sou líder de uma empresa que já ganhou um certo corpo, então eu já peço perdão por qualquer baboseira de pedagogia que vocês vão falar, Paulo, isso que você está falando, outra pessoa já estudou e já tem isso e aquilo. Eu estou aqui para aprender, porque o professor e a professora, vocês são a ponta da frente. Por isso que eu ainda gosto muito de dar aula, de sentir o aluno, de sentir a aluna, em vez do que ficar criando as minhas teorias, minhas teses. Eu estou sentindo o que essas pessoas que estão na frente da batalha precisam e o que o mercado quer, e não só ficar no que o mercado quer, não é? Nós somos educadores, a gente quer ir além, a gente quer formar espírito crítico, formar pensamento, que eu acho que é o tema que o Augusto está querendo trazer aqui. Então, queria dar parabéns a você, professora, a você, professora. Meus pais são professores, eu tenho muito orgulho dessa profissão, ela é muito enriquecedora, esse contato com essas pessoas que a gente está formando. Então, Coloquei a gente vai para foi muito longe. Colocou otimamente bem, meu querido amigo. Então, a gente vai agora para um ping-pong, assim, para a gente tentar esclarecer, assim, para essa pessoa que está pensando em programação hoje, o que é esse bicho de 7 cabeças, né? O tema central da tua palestra, né, da tua fala aqui, desse workshop que a gente está propondo, por que a gente deveria pensar em programação? Por que a gente deveria se preocupar em programação? Né? Tem uma fala que eu acho fantástica, fabulosa, que eu até peguei aqui do Steve Jobs: todos deveriam aprender a programar um computador, porque isso te ensina a pensar. O que isso faz a gente refletir, né, Paulo? É isso que a gente está pensando enquanto professor. Porque eu, enquanto professor, estou pensando lá no meu aluno, aquilo que a nova BNCC já está falando sobre pensamento computacional, essa construção do raciocínio lógico, de encontrar ferramentas e formas de resolver problemas, porque não adianta só a gente apontar mais problemas na sociedade que a gente vive hoje, né? A gente tem que aprender a apresentar também algumas tentativas de soluções, né, Paulo? E para você, hoje em dia, se eu pensar em ser um programador, por onde que eu deveria começar, hein? Boa pergunta, Augusto. Você trouxe a frase do Steve Jobs, tem tantas outras desses gurus e empreendedores sobre isso, e eu gosto mais dessa frase que você colocou do que aquela outra que apareceu do Barack Obama na época, que ele falou assim: não vá aprender, não é bem isso, estou exagerando um pouco, não vá lá aprender outra língua, vá aprender uma linguagem de programação, porque todo mundo tem que aprender programação, vai ser o novo inglês, algumas pessoas falavam. Eu já acho esse caminho um pouco mais perigoso. Eu entendo qual que está por trás, mas eu gosto mais desse do Steve Jobs, que você mesmo colocou, Augusto, que é o pensamento.
Então, o que eu acho interessante das pessoas buscarem a programação, ou até, para ser mais genérico, a automação, é porque a gente vai realmente criar esse mecanismo, e essa tese não é minha, obviamente, esse mecanismo da gente pegar um problema complexo, que é o que você colocou, hoje a gente tem tantos problemas, e numa empresa, na vida, no trabalho, do mercado de trabalho, a gente encontra problemas complexos, e não mais problemas de caixinha, que um departamento, uma pessoa só resolve. Então, você saber quebrar problemas grandes em problemas menores e resolver cada um deles e atacar separadamente é cada vez papel fundamental. E se for ver, isso é uma habilidade soft, né? Soft skill ou interpessoal, é uma habilidade interpessoal. E, curiosamente, a programação te traz um pouco disso, porque faz a gente pensar em problemas menores, em quebrar esses problemas, atacá-los e depois juntar tudo num software ou numa macro do Excel. Então, qualquer uma dessas coisas pequenas, né, no AutoCAD, ou mesmo você que gosta de tirar foto e usa o Lightroom para fazer fotografias bonitas, e você fala, poxa, todas essas minhas fotos estão com as cores erradas, e eu quero pegar todas ao mesmo tempo e mudar a saturação. Então, esses trabalhos de automação estão muito ligados com o pensamento computacional. Eu gosto mais desse termo. Se a gente vai pensar genérico para as pessoas, o que uma pessoa pode tirar de proveito com a programação, não é aprender a programar. Isso pode ser, também realmente vai ter cada vez mais empregos nisso, mas mesmo onde não vai ter, é essa questão da transdisciplinaridade, até mais do que multidisciplinaridade. É você poder aplicar o pensamento computacional numa área correlata, ou às vezes nem tão correlata. Então eu enxergo que é aí o ganho. Hoje em dia, eu trabalho muito mais com comunicação, marketing, estratégia, e eu vejo que o meu pensamento computacional às vezes encaixa em algumas coisas. Claro, talvez você também tenha pontos negativos em tentar querer sempre estruturar probleminhas, encaixotá-los. Tem problemas que não são tão encaixotáveis assim. Mas onde eu quero chegar? Que esse interesse grande, você precisa aprender a programar, eu acho um pouco exagerado nessa forma, nessa linha. E é curioso porque joga contra, né? Eu tenho uma instituição de ensino de programação. Eu gostaria que todo mundo programasse e aprendesse. Mas, para ser bem honesto, é realmente como uma ferramenta para te atingir outros objetivos, que não necessariamente eu vou criar uma app do meu celular, eu vou criar um site. Ótimo se você tem essa prerrogativa. Mas eu acho que dá para ir mais longe. E é você encaixar ferramentas, e desde usar um Google Forms, que hoje em dia todo mundo usa, um Google Spreadsheets, o Excel, e fazer essas coisas se comunicarem e resolver um problema que você tem. Às vezes, sem nenhuma linha de código. Mas você não percebeu, mas você já usou o pensamento computacional aí. Então eu fico muito encantado, e eu falo com essa... Né, às vezes as pessoas falam, Paulo, você está tão entusiasmado, tô achando que você está certo. Tome cuidado, tá, com o meu entusiasmo. O meu entusiasmo é porque eu sou apaixonado mesmo e gosto. Mas a gente tem que tomar cuidado. Onde que a gente encaixa a programação? Todo mundo vai ter que aprender a programar? Acho que a frase é, todo mundo vai ter que ter uma estrutura de pensamento computacional de uma forma ou outra, porque as ferramentas que vão aparecer, mesmo que você não seja um programador, uma programadora, você vai falar, peraí, deixa eu quebrar. E os professores de matemática, física, etc., sabem muito bem que isso já acontece, não é? Nas Olimpíadas de Matemática, você desestrutura problemas e quebra e cai em problemas que já são conhecidos. Então, os alunos e as alunas que estão nessas Olimpíadas e estão mais engajados nessas coisas, vai ser muito fácil você levar o pensamento computacional. Para outros, nem tanto. E aí que mora o desafio, né? Porque o aluno já super engajado, a gente sabe que esse problema está resolvido, basta a gente não atrapalhar. A gente quer pegar e animar essas outras crianças, pessoas, jovens, que não estão muito aí. E eu acho que o pensamento computacional, você transformar isso em pensamento computacional, tem como a gente engajar. Você fez uma outra... acha, Paulo? Vai lá, Augusto. Você acha que um estudante aí, ele tem que ter um perfil para essa parte de programação? Então, aí essa é uma excelente pergunta, não é? Porque é o que eu tô falando, tem um perfil de jovens que vai ser bem fácil, não é? Aliás, eles vão ensinar a gente, não é aquela brincadeira? E então eu tô brincando aqui de 10%, que é o autodidata, não é bem alto, você precisa dar motivação e dar o conteúdo, mas que ele não precisa enxergar essa correlação e não precisa falar, olha, mesmo que você seja um enfermeiro, você vai ter que usar sistemas como SAP, que envolve planilha, e se você não automatizar essa planilha, você vai passar um dia inteiro ali, em vez do que ajudando o paciente. Então, esse storytelling inteiro, para quem ainda não está tão comprado em exatas, e olha só, em programação, esse negócio de exatas e matemática, a programação mais básica é muito menos, é muito mais de raciocínio,
eu brinco, charada de WhatsApp. Sabe, Augusto, quando você recebe aquela charada de WhatsApp de 3 bonequinhos mais 2 sapatinhos igual a tanto? Que, na verdade, é um sistema de equação linear, não é? De primeiro grau. Eu brinco que programação é muito mais isso do que integral e Bhaskara e não, eu não gosto de matemática. Não, é muito mais charadas e coisas divertidas do que essa matemática mais, chamando de clássica, que eu adoro, tá bem? Mas é óbvio que se você for seguir uma carreira em computação, essa matemática vai ser necessária. Mas o que eu acho legal é que mesmo esses alunos não têm esse perfil, tá? Então a sua pergunta é, tem o perfil? Não precisa ter esse perfil. Eu acho que tem sim como a gente cativar todo o perfil de aluno e aluna para pelo menos mostrar essa charada. Se a gente consegue animá-los com o WhatsApp, com aquelas brincadeirinhas, e aí, quem descobre? Olha só, bandeirinha do Brasil, mais bandeirinha do Japão, mais 3 bandeirinhas, igual a tanto. Quem que descobre? Todo mundo quer responder. Por que eu não posso fazer o mesmo com uma planilha do Excel? Tudo bem, né? É mais legal mesmo as bandeirinhas. Mas vocês que são professores e professoras do ensino médio, vocês já conhecem muito melhor que eu essa... eu não gosto tanto do termo do gamificação, porque já foi tão batido, né? Mas essa forma da gente engajar, gerar empatia, da gente entender o que o jovem está falando para trazer para o mundo dele o que a gente quer mostrar. Então eu acho que esse perfil não existe, porque dá sim para encaixar as charadas, as brincadeiras de lógica, que não são tão matemáticas. Ah, não, equação não. Dá para a gente colocar de maneira até mais disfarçada nisso de pensamento computacional. Por isso que eu sou realmente apaixonado, porque eu vejo gente das biomédicas entrando e falando, nossa, Paulo, eu não sabia que programar era tão fácil. Não é fácil, tá? Eu acho que é ruim a gente falar que é fácil. Mas eu quero dizer, essa barreira que as pessoas se põem em exatas, eu acho que ela deve ser menor em programação. Ela é mais convidativa do que matemática e física, porque dá para juntar e colocar mais próximo da transdisciplinaridade, desse currículo novo. Minha opinião, concordo Tem gente que vai discordar. Concordo plenamente contigo, e eu acho que eu vou até mais além, Paulo. Eu acho até que a gente está começando tarde já, né? Porque a gente já tinha que ter ensinado essa piazada, essa meninada, a resolver os próprios problemas de uma forma até mais lógica e coerente, né? A programação em si, ela precisa responder a algo, né? Eu estou certo com isso? Isso, senão a gente brinca. Tudo bem, tá? Tem aqueles alunos e alunas que vão ser super hackers e que são, eu gosto do código, etc. Tem espaço para esse mercado de trabalho, para trabalhar na NASA e no Google e a super matemática, tem muito espaço. É o que eu queria ser quando eu era jovem, o que eu queria ser quando crescer, né? Mas eu acabei virando mais generalista e eu acho que hoje o mercado está mais aberto para isso, que é para quem aplica a tecnologia em outras áreas. Quem que aplica a tecnologia na Secretaria da Educação e sabe resolver um problema que eu tenho aqui de gerenciar as escolas e que entende o domínio de professores e professoras e ao mesmo tempo sabe de cima e embaixo macro do Excel e Power BI. Esse profissional que conhece o domínio, né, de um business, de um negócio e conhece programação, esse é o que me chama muita atenção. Porque ele não é só um grande encanador que manja muito dos canos. Ele é um grande encanador, mas que se especializou em encanamento de indústrias farmacêuticas. Não sei, tá? Tô tentando fazer uma analogia meio longe aqui. Mas esse profissional que tem 2 conhecimentos, ou às vezes mais, ele consegue enxergar que essa ferramenta, né, a chave de fenda, não é só para apertar parafuso. É para apertar parafuso porque eu estou construindo um Ele consegue ver o big picture de longe. Então você consegue conquistar alunos e alunas por aí. Você gosta de farmácia, de remédios, de biologia, de como funciona o sistema circulatório? Olha só que tem mecanismos de VR para ver como que é o coração por dentro. E para isso, se você fizer um scriptzinho aqui, às vezes super básico, então você engaja as pessoas ao pensamento computacional de outro lado. Não pela programação, não pela matemática. Dá para a gente puxar do outro lado para a programação. Tá, eu tô falando de maneira apaixonada e parece que é fácil, né? E que eu tenho a resposta. Não tenho, tá bem? Inclusive, é isso que eu tenho estudado e tenho visto que os professores e professoras do ensino médio, eu acho que são eu não sei se é esse o público aqui, né? Mas é esse que tá bem no meio, né? Não tá nessa básico e também não tá no universitário. São eles que enxergam esse momento de vibração, de inspiração das pessoas que vão buscar uma faculdade. Eu entendo que no ensino público muitos nem almejam isso e talvez seja mais interessante ainda, porque programação em si é algo muito técnico. A comparação com o encanador não é injusta, é elogiosa ao encanador. É um trabalho técnico que exige profundidade,
mas que pode ser relativamente absorvida com um tempo mais rápido do que uma universidade de engenharia, de computação. Não que você não deva almejar isso, mas eu acho que a programação dá para trazer resultados técnicos mais pragmáticos e mais rápido do que uma faculdade de engenharia, que é mais difícil de a gente ter vaga, de engajar, de ter alunos do ensino público que possam ter 5 anos sem trabalhar, não é? Algo, hoje em dia, difícil para qualquer família, aliás, não só do ensino público, não é? Então, eu acho que vocês, professores e professoras do ensino médio em especial, têm uma oportunidade muito grande de encontrar essa mudança que está acontecendo, né? A tecnologia comendo todas as carreiras. Como que se incentiva essas pessoas, esses jovens, a encarar isso de maneira forte, maneira apaixonada, sem que elas enxerguem que é matemática? Tem matemática, tá? E eu quero que elas se aprofundem em matemática. Mas dá para a gente comprá-las sem fazer tanta propaganda da matemática, não é? Perfeito. Mas, Paulo, conta aqui pra gente. Como é que começou para você? Você é um grande programador, um grande desenvolvedor, né? Você da área de programação, você é um dos grandes nomes aí. A gente já fez a pesquisa aqui no Paraná, tá? Diz pra gente, como é que começou isso? Começou no ensino médio? Começou antes? Começou brincando com o computador de casa? Como é que começou esse perfil teu? Augusto, aí eu tive realmente uma infância muito privilegiada, apesar de ser de classe média e meus pais professores. O meu pai comprou um computador quando eu estava na 5ª série. Eu não sei mais como chamar essa série no ensino fundamental, tá bem? Sexto ano. Sexto ano, quando eu tinha uns 10, 11 anos. E eu lembro que minha mãe deu uma bronca nele de gastar esse dinheiro. Eles estavam pensando em comprar um carro e eles compraram, né? Chama CP400. O Alcebiades estava aqui. É mais antigo do que as coisas que o Alcebiades estava falando. E aquilo atiçou muito a nossa curiosidade, não é? E eu lembro que meu pai fala isso, que em alguns meses a gente estava fazendo mais coisas do que ele no computador. E eu gostava muito dos videogames, apesar de que a gente teve primeiro um computador do que o videogame. Então meu pai tinha isso de tentar profissionalizar, ele era contra videogame. Hoje em dia ele fala que acha que estava errado, eu também acho. Eu acho que o videogame tem sim essa interação. É óbvio que tem os problemas do vício e tem grandes problemas, mas o videogame é uma forma de primeiro contato das pessoas se apaixonarem e falarem: como que eu faço isso? O que eu posso aqui mexer um pouquinho e fazer um mod, né? Os jovens chamam de mods, fazer uma modificação do jogo, fazer um mapa do League of Legends, fazer um mapa do Free Fire, só desenhar. Ele já vai abrir um editor, vai ver que tem umas coisas que ele tem que fazer que é parecido com programação. Então eu acho que foi aí que começou, e eu queria criar um jogo, eu queria ser astronauta, né? Para ser bem sincero. Então, essa curiosidade de ciências e o computador, certamente para mim, foi um patamar incrível. E o curioso é que hoje você pode falar: poxa, Paulo, mas isso realmente é um privilégio muito grande, que você ter computador em casa. Até hoje é. Mas hoje o jovem tem um celular, não é? E não é o ideal, mas dá para você programar no tal do JavaScript abrindo um site agora. Se você digitar aí codepen.io, você abre e você começa a programar no celular agora, sem ter que instalar. Não precisa nem instalar app. Então, eu digo que algumas linguagens de programação, mesmo criar site, dá para você criar site, seja no Wix, ou é um primeiro contato com tecnologia, e você vai levantar a curiosidade dos alunos e alunas e falar: peraí, dá para ir além? E dá para ir além até no celular. Não é o ideal, realmente. É o ideal fazer no laboratório da escola, da faculdade. Mas hoje em dia é muito convidativa essa área. Não precisa ter o CP400 que custava uma moto quando eu tinha 11 anos de idade. Dá para dar esse primeiro passo no celular. Tá? Então, eu imagino que os professores hoje, talvez hoje a geração nova já esteja mudando, tem esse desafio de vencer a atenção do smartphone, talvez tenha como você jogar com ele a favor. Falar: olha, use o smartphone a meu favor. De novo, fácil de falar, não é? Fazer, quem está aí na linha de frente sabe muito mais do que eu. Mas hoje em dia a tecnologia é uma ferramenta que, né, a gente tem aí uma minoria que ainda faz alguma crítica aí talvez ao tempo de exposição à tecnologia, né? Passear no parque é gostoso, né? Ir no cinema é gostoso, mas uma ferramenta que te ajuda, que poupou o tempo da humanidade foi a tecnologia, né? Hoje você abre uma tela de computador, você tem tudo, né? Você tem uma faculdade inteira dentro do YouTube, você tem plataformas que te dão conhecimento para a vida e, assim, fazem você ter uma carreira profissional que possa ser efetiva, né? Programação dá grana, Paulo?
Eu acho que eu não gosto de ancorar também os jovens naquela expectativa, né? Porque você pegar um salário de startup e tem aqueles números, né, com 5 dígitos. Então eu acho difícil mostrar essas perspectivas, mas é um mercado muito interessante, e como ele é um mercado com fácil trabalho remoto, as possibilidades de você trabalhar, independente da cidade pequena que você mora, você trabalhar para São Paulo, para Curitiba ou para qualquer outra cidade é muito grande. Então isso traz os salários mais competitivos e é sim uma oportunidade. Obviamente, comparado com outras profissões. Tem gente que vai até falar, já se pagou melhor proporcionalmente, e talvez seja verdade, mas ainda assim, a programação ou outras carreiras correlatas, né, ciências de dados, desenvolvimento celular, construção de site com um pouco de marketing, tem salários iniciais que são melhores do que muitas faculdades e até do que muitos tecnólogos e técnicos. Então, quem sai aí do ensino médio tem essa oportunidade. Ela é real. É trivial? Não é trivial. Não é trivial. Vi aqui alguém no comentário até falou: programação é mais difícil que matemática. Eu discordo, mas então, não é fácil. A questão não é fácil, não é trivial, leva tempo. Para você fazer alguma coisa rapidinho em uma semana, você até consegue, tá bem? Mas para você chegar e mostrar um portfólio numa entrevista de emprego, a pessoa fala: peraí, deixa eu contratar essa pessoa como júnior, eu preciso que você demonstre dedicação e que você está encarando isso com seriedade, não só como um passeio no cinema, como você bem colocou, não só como uma diversão. Então, encarar isso não apenas como lúdico do jogo, claro, o lúdico do jogo é uma porta de entrada que eu acho fundamental, mas não apenas como isso, é um desafio que eu acho que tem para os jovens aí. Mas a resposta tem bons salários, tem boas oportunidades, e a tendência é que as oportunidades só aumentem, como vem aumentando na última década. Agora lá, a minha piazada, lá, a minha meninada lá, que pensar em programação, por onde que eles têm que começar? Excelente pergunta. Eu tenho uma opinião pessoal que você vai ver que também é refletida por várias escolas de tecnologia, concorrente à minha, faculdade, etc. Eu acho que você tem que começar pelo que te oferece menos barreiras possíveis. Isso é, o que dá para o jovem começar agora, sem ter que instalar nada, sem ter que pensar em Linux, sem ter que pensar em instalar um editor de código, sem ter que pensar em... Não, peraí, para você aprender a programar, primeiro entenda sobre sistemas operacionais. Eu acho que você precisa mesmo saber sistemas operacionais. Mas se agora eu quero mostrar para um jovem, olha, é possível e é legal, ficar instalando um monte de coisa, ir lá no prompt do DOS, nem sei aqui quem sabe o que é isso, é meio que frustrante, tá bem? É uma barreira grande para as pessoas. Então, tirar barreiras, e eu acho que tirar impeditivo é papel do professor, não é? Mostrar essa orientação, porque o conteúdo, como você falou, está no YouTube. Mas essa orientação e de decidir o caminho, conteúdo está todo desordenado, desorganizado. Você organizar isso, estruturar, que esse primeiro passo, a barreira seja a menor possível, não que seja zero, mas a menor possível é importante. Então, para começar, eu sugiro desde macro do Excel, que tem macro no Google Spreadsheet, até a tal da linguagem do JavaScript, que ela é muito simples. Não sei se chamar uma linguagem simples é complicado, mas ela é simples de você começar a programar. Você dá um clique da direita aqui no navegador que vocês estão, clica aí da direita, você pode clicar agora, tá? Eu vou até, se o Alcibiades puder colocar aqui minha tela, vocês vão ver a recursão. Você consegue colocar a minha tela, Alcibiades? Eu queria mostrar até para os professores que não estão comprados. Se eu clicar da direita aqui, ó, e tem um botão aqui, Inspect, inspecionar elementos. Você que está assistindo a gente pode fazer isso agora, tá bem? Se você clicar aqui no inspecionar, você pode ver aqui, ó, que abre um monte de coisinha em inglês aqui do lado. Talvez minha fonte esteja super pequena. Eu vou tentar aumentar e vou aumentar aqui essa tela, ó. Vou diminuir aqui a recursão que vocês estão vendo. Tem um botãozinho aqui que chama console. Aqui no console, você pode fazer aqui que a variável que chama x igual a 5 mais 2. E depois você pode fazer com que, olha, vai lá no console e eu quero mostrar a variável x. O que eu estou querendo mostrar aqui? Eu estou querendo explicar a programação para vocês, professores? Não, até porque vocês hoje em dia devem conhecer melhor que eu. Eu estou mostrando que a barreira de entrada de algumas linguagens, como o Excel, como o Google Spreadsheets, como o JavaScript aqui na nossa tela, ele é excelente, é muito simples de você mostrar. E olha aí, o que eu instalo? Mas espera aí, me dá o manual da linguagem. Não, você já começa e faz aqui, faz um Olá Mundo, e faz aparecer aqui Olá Mundo na tela do aluno. Então, é encantador para algumas pessoas esse tipo de coisa, tá bem? Então, é aí que eu quero chegar. Deixa eu tirar meu screen. Aí. Então, é aí que eu quero chegar, que eu acho que o ideal não tem escolha. Se alguém quiser falar, é o Python, eu acho excelente, acho mesmo.
ou mesmo uma linguagem difícil, não é? Desde que você consiga tirar as barreiras. É porque eu vou estar no laboratório e vou poder ajudá-lo com a instalação? Ótimo. Se ele está em casa, no celular, aí a gente tem que mudar um pouco. Então, acho que a escolha é diminua as barreiras. Se as barreiras são grandes e você pode ajudar, tudo bem. Se não, prefira uma que a barreira de entrada é a menor possível. Perfeito. O raciocínio lógico precisa... Como é que eu treino esse raciocínio lógico para poder compreender um pouquinho mais de programação? Então, eu acho que quando a gente pega esses jovens de ensino médio, a gente tenta, como vocês conhecem muito bem, né, contextualizar no problema deles. Então, aquele famoso problema de calcular a média que eu preciso tirar no próximo bimestre. Eu não sei mais se a escola funciona assim, né? Então, vocês Trimestre aqui no Paraná. Trimestre. Então, tem que apertar a tecla SAP até para geração e estados, né? Então, para calcular a nota trimestral que eu preciso tirar no próximo trimestre e não ficar de recuperação, se eu tirei essa nota e no trabalho foi esse, eu preciso tirar a média, subtrair de quanto precisa para a média ser 5 ou 6 e dividir por 3. Então, trazer esse problema, que eu imagino que vocês já tragam também no Excel ou no Google Spreadsheets, trazer isso para o tal do JavaScript. Então, eu acho que o importante é trazer um problema real que eles passam, não é nem que a gente passa. O que a gente passa já é ótimo, mas se a gente trouxer um problema que é, olha, você gosta de assistir o campeonato de Counter-Strike? Gosta, né? Então, vê quanto que tirou o time do Flamengo, não sei o quê, do Counter-Strike. Quanto será que ele precisa? Vamos desenhar as chaves e ver quem ganhar de quem, qual que é a chance dele vencer, considerando que ele sempre venceu essa pessoa 10-1. Então, pegar um problema que eles gostam e trazer para a programação. Porque eles vão estar muito entusiasmados de resolver. Porque ele quer mostrar para o amigo e falar, olha, acho que meu time vai ganhar. Não é? Eu não sei se a febre é essa de esportes. Eu conheço pouco de esportes, apesar de eu jogar bastante, eu jogo pouco desses online competitivos, não é? Então, eu acho que trazer isso, e está muito próximo da programação. E se você fizer num site, ele consegue colocar no site dele amanhã. Então, acho que isso é muito encantador. Ele vai mostrar no celular para os amigos dele, olha, eu acho que quem vai ganhar no campeonato Counter-Strike é esse aqui, porque eu fiz um programinha com o professor Augusto, olha só aqui, né? Isso é encantador mostrar para os pais, fazer alguma coisa no celular e mostrar para os pais é muito forte. E o pai fala, nossa, né? Não sei se hoje em dia fala nossa, porque hoje em dia está todo mundo tão acostumado com o celular e o celular mostra coisas, mas talvez seja bem impressionante ainda alguma coisa desse gênero. Eu estava fazendo uma pesquisa antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, e é um número infinito de soluções digitais que a gente tem no mercado, é um número infinito de plataformas, nos mobiles, nos celulares, é um número infinito de apps. Então, parece que o planeta, hoje, acho que a cada segundo aparece um app novo, né? Aparece um site novo. Eu venho de uma geração que era acostumada a trabalhar muito com blog, e hoje em dia você tem blog numa outra versão, né? O próprio criador o Mark Zuckerberg do Facebook, ele fala que ele começou a trabalhar com essa parte de programação quando ele queria se comunicar com as irmãs, né? Ele queria fazer uma coisa legal para ele se comunicar com as irmãs, e depois aquilo acabou criando uma dimensão que ele queria se comunicar com as pessoas que estavam ao redor dele. Não é? Você acha que essa pegada, essa cultura maker aí de garagem, né, que os americanos usaram muito lá na década de 60, 70, você acha que a gente pode pensar nisso aqui para o Brasil, para essa cultura que nós temos aqui no Brasil? É claro que a geração do meu pai, a geração do teu pai era uma geração que fazia coisas em casa, não chamava eletricista, não chamava ninguém para fazer serviço de casa, e inventava coisa em casa mesmo para fazer, né? Você acha que a gente recupera essa cultura de resolver os problemas? Eu gosto isso da cultura maker para os jovens, acho que justo porque pega às vezes até um problema mais complexo que na programação, né? Porque envolve até o físico. Então, eu acho que para os mais jovens, e ainda mais com esse objetivo maior de raciocínio, de espírito crítico e de encarar problemas da vida, esse do maker eu acho incrível, não é? A minha experiência maior é mais profissionalizante, tá bem? Sem minimizar meu trabalho, eu acho que profissionalizante tem todo o seu papel, mas eu acho que esse do maker, e vocês que são professores da rede pública, vocês têm um trabalho, sem diminuir a minha importância, né? Mas vocês têm um trabalho mais importante ainda na vida, a construção do cidadão e da cidadã, tá bem? O meu trabalho é finalzinho de lapidar pro
para o mercado de trabalho mesmo, que talvez na universidade também tenha esse papel maior. Então eu acho que o Maker encaixa muito aí, eu acho que tem como pegar o espírito, e na programação também tem esse pouquinho do Maker, né? De cada um resolver o seu problema. Eu vou dar mais um exemplo de plataforma que eu acho que é bem plugável e customizável, e que eu vejo muito jovem começando a programar hoje em dia por aí. É o Telegram, sabe o Telegram, o competidor do WhatsApp? Sim, E tem um que aí eu acho que é menos conhecido aí, é só molecada que conhece, chama Discord. Você já ouviu falar do Discord? também. É, então você é mais jovem que eu, Augusto. Então, o Discord é um comunicador tipo o Slack, tipo o Microsoft Teams, só que da molecada, porque ele é bem para gamer e com fone, você pode fazer voz e trocar o jogo, você fala qual jogo você está jogando, mas é um comunicador como o Slack, como o Teams, só que sem aquela seriedade tiozão, tiozona que tem, né? O Teams já tem a minha cara, né? Tem a cara do jovem. E tanto esse Discord quanto o Telegram, eles são muito programáveis. Você pode criar bots, chatbot, sabe chatbot da moda, da inteligência artificial? Mas fazer algo muito mais simples. Você consegue criar um canal no Telegram e falar assim, escrever um if, falando, se alguém escrever professor, professora, manda uma mensagem, atenção, vão avisar seu professor que você quer conversar com ele. Sabe, você consegue criar uma sequência lógica básica de mensagens. Se alguém falar o nome do jogo meu favorito, põe um link para minha página, para o meu time, falando o melhor time de Counter-Strike é o meu. E é aquele negócio trivial, né? De você escrever um if, como tem if no Excel. Então, se apareceu tal palavra, se tal palavra está no texto, faça isso, dê essa opção, ou dê 5 opções. E eu gosto muito desse basicão da programação, que tem zero matemático, né? Que é tipo, se isso aconteceu, faça aquilo, acabou, é uma condição só. Mas na hora que ele vê isso rodando no Telegram dele e mostra para os amigos, fala, nossa, você hackeou o Telegram, né? Você fez. Então, isso é meio maker, porque você está criando o seu canal de Telegram para os seus objetivos. E envolve só, não precisa ter, né? O Arduino e tal, que tem toda a sua complexidade, e por isso justamente te traz outros raciocínios. Então, eu acho que essa cultura do it yourself, talvez, não é? De programação, cai muito bem, sim. Cai muito bem. E a gente começa resolvendo os próprios problemas, não é? Isso tem bem cultura de startup, resolva um problema que você conhece, não, eu vi que os médicos têm esse problema, funciona para empreendedorismo, mas aqui a história conta melhor e que pode te desenvolver independente da sua empresa dar certo ou não, resolve um problema seu, né? Porque você já conhece esse problema, já é meio caminho andado, você não tem pesquisa com o usuário. Qual que é o seu problema aí na Secretaria de Educação? Esse? Então tenta resolver aí, que você já conhece o problema, não é? Exato. Agora eu vou falar como professor, Paulo. Eu acho que esse período da pandemia, para nós, e eu acho que você deve ter sentido isso aí com o teu público também, esse momento da pandemia para nós, foi um momento que a gente foi obrigado, né, a fazer de um limão uma limonada, né? E mas muitos professores conheceram essa cultura digital mais profundamente agora, né? Não consigo não consigo imaginar um mundo sem ferramentas tecnológicas hoje para um professor. Entende? Eu não consigo imaginar, entende? Eu uso como exemplo com os meus professores, quando eu estou dando curso assim, de formação de professores, que, meu Deus, quanta árvore eu ajudei a derrubar quando eu precisava tirar centenas de xerox para fazer exercícios com meus alunos, se eu tivesse descoberto o Google Forms antes, né? Lá vem o remorso, né? Então, é muita coisa. Tem professor falando isso hoje em dia, é isso? Exato. Hoje em dia está aparecendo esse Google Forms? Isso. Tem gente que está conhecendo agora, né, o Google Forms, né? Eu me lembro que eu fiz o curso do Classroom em 2008, quando o Classroom foi lançado no Brasil, né? E era um universo, assim, né? Mas era inatingível ainda para a gente naquela época, né? Mas hoje, com o que a gente tem de soluções, com aquilo que a gente consegue, a gente tem na rede professores ensinando a construir programações assim para auxiliar o professor como ferramenta em sala de aula, né? É inadmissível o quanto a gente demorou para compreender isso, que a gente tinha plataformas que seriam ferramentas de apoio para o professor em sala de aula, da mesma forma que um quadro verde, né? Que nunca existiu quadro negro, né? Mas um quadro em sala de aula para o professor escrever com giz, entende? Hoje a gente compreende isso,
né? A gente sabe as limitações que a sociedade tem, né? Existem famílias que de repente não têm esse aporte tecnológico ainda, mas a gente precisa lutar para que elas tenham, né? A gente não pode deixar de usar essas ferramentas, essas soluções digitais, essas tecnologias, porque infelizmente a sociedade ainda não conseguiu dar esse aporte 100% a todas as famílias, né? A gente tem que lutar para que elas possam ter, né? É muita ferramenta, muita ferramenta. Quais, assim, no teu aparato, você poderia me sugerir, assim, para os professores, assim, cada vez mais, para que eles possam usar como ferramenta em sala de aula? Eu acho que eu queria falar de uma, que não que eu seja muito usuário, já que você falou que o Google Forms foi uma novidade, tem um que eu vou colocar aqui. Não consigo colocar no chat. Deixa eu compartilhar minha tela, só um segundo. Tem o Zapier. O Zapier, que é tipo o IFTT, que é o seguinte: tem como você pegar, se vocês já gostaram do Google Forms e que já tem uma pegadinha de programação, Alcebiades, você pode pôr a minha tela? Olha só, tem esse Zapier. Eu acho que tem até em português, tá? Mas a ideia é fazer esses triggers, ações e ações. Por exemplo, eu vou dar uma ideia para vocês. Vocês podem fazer que, na hora que alguém preencher um Google Form, você pode fazer esse Google Form ser uploadado para o Dropbox de alguém e enviado por e-mail para outra pessoa. E isso tudo é configurável de uma maneira com desenhos, mas que na verdade é uma programação. Você consegue falar, olha, no Google Forms, depois que eu tiver 50 respostas, avisa o secretário de educação que isso aqui está pronto, gera esse relatório e manda o PDF no meu Dropbox. Então, se você está procurando automatizar um Google Sheets, o seu Gmail, o seu Calendar, ou twittar alguma coisa, dependendo de alguma situação, você monta esse workflow, tá vendo? Ó? Quando chegar uma mensagem aqui no Facebook, gera para mim um item no Google Forms que faz alguma coisa. Então, é como se você programasse, integrasse sites diferentes sem ter que programar. Também tem outras ferramentas parecidas, tem o IFTTT, que é o If This Then That, alguma coisa assim, ó. Deve ter, tem versões em português, tá bem? Então, são mecanismos de integração que, se você está conhecendo o Dropbox agora, conhecendo o Google Classrooms agora, conhecendo o Forms e outras ferramentas como essas, o legal é que você vai poder integrá-las. Você não vai mais precisar usá-las de maneira isolada. O Google Forms está aqui, aí depois eu pego e peço para alguém que depois vai colocar um relatório. Você consegue montar sequências disso, lógicas, e é ifs. Tá? Então, e pode ser até como exercício para os alunos, para inspirar os alunos a como que eles devem fazer alguma coisa, tá? Então, acho que eu ficaria de dica o Zapier, além das óbvias, Dropbox e tantas outras, Slack, que a gente usa tanto. Eu acho que a Zapier é um pouquinho fora da caixa para quem não é de tecnologia. Perfeito. É muita coisa, né? Muita coisa que a gente tem no mercado, né? Agora, voltando lá um pouquinho ali no nosso aluno aqui, a gente já tem na nova BNCC essa cultura computacional, né? Mas assim, vamos pensar a cultura computacional, assim, essa pensamento computacional, não como computador, hardware, ferramenta, mas pensamento computacional como solução de problemas, né? É essa construção. E esse pensamento computacional que já está começando lá no segundo ciclo do fundamental para o meu aluno lá do 6º ano em diante, pela nova BNCC, já me permite dar assim uma vazão assim de conhecimento em robótica, em programação para ele de uma forma bastante avantajada. Qual seria assim na tua opinião? Eu sei que você tem o Alura Start, né? Mas qual seria assim na sua opinião assim uma boa pegada para mim como professor começar a pensar nesse aluno pequenininho ali, 11, 12 anos, começando essa cultura? Eu estou falando isso porque os grandes pensadores da tecnologia mundial começaram com essa idade, né? Por onde a gente poderia começar, Paulo? Eu acho que... Bem, quando você perguntou, né, de onde eu comecei, eu falei com o CP400, eu não comecei com linguagem de programação clássica, né, o BASIC na época. Eu comecei, inclusive, com eu não sei pronunciar nunca o nome dele, o Papert, que criou o Logo. Então, a linguagem Logo, ele que foi um dos grandes, um dos expoentes de falar, ensine programação para as crianças,
mostrando a tartaruguinha que anda para frente, anda para um lado, anda para o outro, eu me dei muito bem com essa abordagem. E eu adorava fazer estruturas de repetição, e os fractais que eu não entendi o que estava fazendo, eu estava copiando e colando de uma apostila, mas isso me encantava. Eu acho que aí, a verdade, tem gente que é muito contra, tá? Essa filosofia, inclusive lá os fundadores do Instituto de Matemática, Estatística e Computação da USP, um dos professores é totalmente contra a gente ensinar programação para criança. Porque dizia que tirava... Mas é um mecanismo Waldorf diferente também. Mas eu entendo que cada um aqui... Então, a gente tem pessoas de lá da USP que estão lá em Stanford. Eu tenho um amigo, professor também, o Paulo Blinkstein. Ele está lá em Stanford. Ele está lá em Stanford. Ele tá trabalhando maciçamente nos Estados Unidos com programação para crianças. Então, a gente tem um leque muito grande para isso. É que eu gosto de ser um pouco delicado, porque eu aposto que tem algum professor que não gosta muito da nossa ideia. Estou tentando conquistá-lo, mas eu estou do seu lado. Eu estou exatamente do seu lado. Eu apoio totalmente, tá bem? E o Blinkstein é o nome. Ele não é só o nome brasileiro de educação e tecnologia, como ele é um nome lá fora, né? Não é o brasileiro lá fora. Ele é o cara lá em Stanford, não é? E Fab Lab, ele é muito... Ele é incrível. Ele tá diferente de mim, eu tô posicionado muito nesse profissionalizante, que ele é até um pouco crítico. Ele tá nesse de realmente como que eu construo o pensamento das crianças com o auxílio da tecnologia e com programação ou sem programação. Então, eu acho que essa abordagem dessas linguagens e mecanismos mais simples, desde o logo até a criação de um jogo com esses makers, eu acho muito interessante, tá bem? Aqui eu estou entrando numa área que eu já tenho menos experiência e bem menos conhecimento, tá bem, Augusto? O profissionalizante dos jovens de 15, 16 anos eu vejo o tempo inteiro, são alunos nossos até, mas esse super jovem até aparece, tá? A gente viu que a gente tinha um aluno de 11 anos e tal, mas já é aquele super engajado, é aquele que basta eu não atrapalhar que ele ia sozinho, né? Então eu já tenho menos conhecimento aqui para dar uma resposta com aquele entusiasmo que eu estava nas outras também. Tá ok. Dá para a gente fazer programação de desplugado, só para a gente conversar com o nosso pessoal que está aqui teclando com a gente? Dá para fazer desplugado, sim, sem offline, dá para você instalar uma app ou simplesmente no offline só com o seu navegador. Seu navegador já está instalado. Então, aquele inspect que eu dei clique da direita que vocês viram fazer, dá para você fazer mesmo sem internet, na página de erro que ele fala que está sem internet. Você pode dar clique da direita, abrir, clicar o console e sair programando, tá bem? Não é o ideal, tem formas mais interessantes mesmo offline, mas só para mostrar que está totalmente acessível. Você não precisa se preocupar, não precisa. Essa não deve ser a barreira, é aquilo que eu falei. Encontre uma maneira com a menor barreira possível para que seus alunos e alunas possam programar. É exatamente esse mesmo raciocínio, uma excelente pergunta, porque linka com o que a gente estava falando. E construir conhecimento em cima disso que a gente já tem, Paulo. A gente, vamos explorar um pouquinho. No estado do Paraná, a gente vai começar com essa pegada em programação com toda a rede. E o nosso secretário aqui já divulgou isso já está publicizado, né? A gente vai trabalhar, e nós agradecemos a vocês aí da Lura por ter disponibilizado para a gente essas 11 mil licenças, né? Muito obrigado. E isso vai fazer essa formação em plateia com muitos dos nossos alunos e com os nossos professores que vão ser multiplicadores, né? Para muita gente, a gente vai chovendo molhado, porque tecnologia já está enraizada no DNA de muito pessoal. Mas a gente precisa construir, né, essa cultura, né? O ser humano precisa compreender que essa ferramenta está ali acessível para facilitar a vida dele. E mais do que facilitar a vida dele, ela tem que ser a resposta a algum problema, né? Você não faz programação só para você ver, de repente, lá, vamos pensar na década de 60, 70, lá, o Comic lá, ficar rodando na tela lá, né? Você não faz programação para isso. Você está querendo uma resposta para alguma coisa, né? E construir essa cultura na rede é o que a gente está pensando. O que você pensa, assim, sobre isso, sobre esse trabalho, assim, que o Paraná está começando a construir? Você já vê isso em outros estados? Para ser sincero e sem fazer falso elogio, eu não só nunca vi em outros estados, eu lembro quando acho que o Renato Feder me ligou no telefone, falou, eu sou o secretário de Estado, eu falei,
lá vem mais um desse pessoal meio doido aí que não vai começar a conversa e não vai para frente, né? E aí eu vi que no outro dia andava, eu falei, não, pera lá, a coisa tá séria mesmo. Então, para ser bem sincero, não vi, acho que é meio óbvio, né? Vocês não viram. É claro que os outros estados estão atentos, não é? Tem diversos estados com ensino técnico fortíssimo em cursos de análise de sistemas, fortíssimo, são cursos excelentes em que saem pessoas incríveis. Óbvio que tem aquele filtro, né, das ETECs, FATECs, por exemplo, aqui em São Paulo, então já tem, mas estão fazendo um trabalho que é assim, de deixar universidades públicas famosas aí com inveja, também. Mas essa ampliação que vocês estão fazendo, essa aposta, que eu acho muito ousada, fico orgulhoso de participar desse começo, é ousada, não tem como não dizer que é ousada, tá bem? É uma missão difícil que vocês têm na mão, é zero trivial esse engajamento, essa costura. É realmente muito animador. Eu fico muito animado, tá bem? Que outras pessoas, crianças, jovens, terão a oportunidade de falar, poxa, que legal isso aqui, e eu me enxergo, né? Eu sempre fui o nerd escondido. Hoje em dia eu me considero um bom comunicador, mas eu sempre fui um cara escondido e zoado na escola, fazer o bullying, e eu queria empoderar esses meninos e meninas. Certamente é algo que, e falar que passei alguma coisa, mesmo que pequenininha ali, inspirei, seria emocionante para mim. E eu queria deixar, acho que a gente vai fazer esse piloto maior aí com vocês, e eu queria deixar o recado aos professores e professoras, tanto aos céticos quanto aos apaixonados, que a gente tem escola que roda com o nosso conteúdo e com o nosso método, mas, assim, o principal é o professor, a professora e os monitores. São, certo? Eu me considero educador, então eu sei que não é o conteúdo excelente, não é o melhor livro, que é o segredo, nem necessariamente a metodologia. É quem está na frente do lado, não é grudado, é o calor humano, é relacionamento. Presença é relacionamento. Então, eu espero o feedback de vocês, os positivos, os negativos, e construir junto, porque é de nosso interesse também, como empresa, instituição de ensino, que a gente cresça esse produto, que a gente enxergue e fala, não, Paulo, a gente gostou muito disso, mas isso aqui não é tão legal, e se fosse por aqui? Não é à toa que eu até falei para o Augusto, Augusto, tem como a gente fazer algumas lives com os professores, entender as dificuldades deles? O Augusto falou na hora, claro, é isso que eu quero, né? Você também falou, né? Porque sem isso, sem os professores, a ferramenta sozinha não faz nada. Ou faz para aqueles 5%, 3% dos alunos, alunas, que são aqueles que vocês já não têm muita preocupação, que vocês já têm super orgulho, mas que eu não sei dizer muito porquê, já estão bem encaminhados. A gente quer saber os outros 97%, não é? Esse é o desafio da educação. Então, eu estou comprado com vocês. Eu queria entender, ouvir, estou aberto, vou deixar meu e-mail aí, paulo.silveira@lura.com.br. É isso, hoje meu papel é esse, tá bem? Tem várias pessoas envolvidas nesse projeto, tá? É um projeto grande, que a gente já desenvolve faz tempo com esse perfil mais jovem, mas que agora a gente está rodando esse piloto maior, que eu imagino que a gente vai ter algum sucesso, porque são 11 mil, vocês mesmos vão já selecionar, a gente tem que tomar cuidado de não ter esse bias, né? Se a gente só pegar aluno bom, vocês vão falar, nossa, que legal, deu tudo certo. Não, a gente precisa ter alguma diversidade aí para enxergar as dificuldades. E eu acho que o Augusto também vocês estão comprados nisso. Então, eu acho que é um desafio de médio e longo prazo. Eu confesso que estou muito animado. O Paraná está com essa. Não ouvi, pode ser até que tenha, tá? Não quero fazer outro estado levantar a mão. Não, mas olha só o que eu fiz. É desconhecimento meu, pode ser também. Mas de estar encarando dessa forma arrojada, eu confesso que é surpreendente para mim. É o que eu falei. Quando o Renato me ligou, eu falei assim: gente, esse cara tá doido, né? Já falei isso para ele também, não é segredo. Mas eu fico animado. Olha, vamos fazer aqui um ping-pongzinho aqui meio rápido, que a gente está caminhando quase para o finalzinho. Voou, né, a nossa conversa aqui, né, Paulo? Mas assim, um ping-pongzinho meio rápido, assim. O que você falaria para os pais sobre essa segurança na internet, para que eles possam ter segurança em relação, assim, ao contato com os filhos, entende? Você falou do Discord, e o Discord tem esse perfil de que alguns pais não se sentem seguros, até por aquilo que é postado ali no Discord. Se bem que, como a internet, a tecnologia, como qualquer outra ferramenta, como um carro, como uma faca, existe perigo em tudo que é lugar, né? A gente precisa ter essa maturidade para analisar isso. Mas hoje, existe
para você que está mais inserido nesse contexto. Hoje existe alguma forma assim que eu possa dar segurança para os meus filhos, na hora que eles estão acessando a internet? Augusto, boa pergunta. Eu tenho 2 meninas, né, bem pequenas, 4 e 2 anos. E esse tema realmente não é a minha especialidade, mas o que eu leio, eu não estudo, só leio. Eu gosto desse, o que você já colocou, né? Você já matou, você já respondeu a charada, que é pela educação, tá bem? Porque se você fechar o Discord, vai ser no Facebook, se você fechar o Facebook, vai ser no Telegram, se você tirar o celular da sua criança, ela vai inventar. As crianças vencem a gente, tá bem? Então, se a gente não tivesse educação, e uma vez eu li artigo sobre o fenômeno de jovens, né, pré-adolescentes enviando nudes no celular, e tinha uma psicóloga falando, olha, como que você vai evitar isso? Ela vai lá no banheiro e vai tirar foto. Como que você vai proibir a pessoa de entrar? Ah, você não pode entrar no banheiro com o celular. Começa a ficar super complicado, né? As formas que a gente quer fechar. Então, a educação e a conversa e tá atento continua valendo essa máxima, que é como você falou, que é o da faca, que é o de ver o colega com cigarro e etc. Ou os próprios pais com cigarro e álcool. Não é? Então, eu sei que na internet é ainda mais perturbador, não é? Porque é mais complicado do que pode ser mais complicado que um vício, é super complexo. Mas eu acho que é mostrar, olha, tem essa ferramenta, ela é super poderosa e, como disse o tio do Homem-Aranha, né, vem grandes responsabilidades. Aí você precisa ter, com esse poder aí, ter esse controle e saber que essa conversa tem que ser constante, porque realmente cai num desses ralos da internet. E não é nem deep web, a gente não está falando aqui nem das coisas graves, não é? As coisas intermediárias, o bullying, essa sociopatia, apesar de eu não ter experiência com isso, eu percebo que é fácil, né? Talvez ser tragado por isso. Então eu acho que é uma preocupação, e a minha opinião, totalmente sem embasamento aqui, tá? É que essa geração mais nova, totalmente nativa digital, quem já nasce com a faca na mão, desde os 2 anos de idade com uma faca na mão, eu acho que ela já vai vir um pouquinho melhor do que a última geração. Os millennials, eu acho que sofreram muito com isso, porque elas não eram nativas digitais, elas não nasceram com o celular na mão, elas pegaram o celular com 10 anos de idade. E aí putz, agora eu vou descontar tudo aqui, né? Nossa, uma faca? O que eu faço, né? Se você já desde os 2, 4 anos, com cuidado com essa faca, eu sou otimista em relação. Eu acho que a tecnologia entrou na nossa vida e teve uma geração aí que sofreu. E curiosamente, Augusto, não é a nossa, é a um pouco mais jovem da nossa. Estou chutando sua idade, tá? E a super jovem, acho que a super jovem vai ser um pouco mais fácil de lidar. Mas aqui, opinião de bar, tá bem, Augusto? Talvez alguém tenha embasamento aqui e fala, não, Paulo, não é, olha só, etc. Mas a experiência é o que conta, né, Paulo? A gente que trabalha com É. adolescentes, você com os teus filhos, eu com os meus filhos, a gente tem essa preocupação, né? São essas crianças, são esses jovens, esses adolescentes que vão começar agora essa pegada da programação para nós aqui no estado, e a gente quer ter essa responsabilidade de dar para eles esses instrumentos. É óbvio que, enquanto instituição de ensino, enquanto mantenedora, a SED está preocupada com esse espaço digital que as crianças vão trabalhar, vão estudar, vão aprender. E é claro que a gente optou por uma plataforma justamente por causa dessa segurança. Quando a gente começou a pesquisar plataformas que pudessem fornecer isso, essa segurança para os nossos alunos, a Alura foi uma que foi muito forte nisso. Vocês têm tutores e tem bastante coisa assim para a gente poder dar um direcionamento, um norte nesse aprendizado das nossas crianças. É interessante que o conhecimento ele não vive numa caixa, né, Paulo? Então, o nosso jovem, o nosso adolescente, ele vai aprender tudo sobre um mobile, nas trilhas que a gente desenhou sobre mobile para eles, sobre programação ali de sites, de plataformas. Nós desenhamos trilhas de ensino para esses alunos, não é? Mas o conhecimento que ele pegar ali, ele vai explorar fora, e o universo é infinito na internet, né? Então, se ele se deparar com outras situações, é claro que para ele vai ficar complexo. O que conselho que você daria para esse pai, se ele estiver ainda inseguro com isso?
Cada hora é uma pergunta mais difícil, é isso, Augusto? Você preparou cada vez uma. Eu acho que você também colocou, e é como a escola, né? Eu acho que os professores, vocês sabem de novo, bem melhor que eu, a escola transborda, não é? Ela não está nos muros da escola e ela também não está, muito menos, só nas paredes da sala de aula, não é? O resto da educação acontece quando a gente não está olhando, não é verdade? Então, acho que a gente tem que encarar esse meio digital dessa forma. De novo, né? Bonito de falar, e os riscos, Paulo, eu entendo, é realmente isso, mas o que eu quero dizer é a gente precisa encarar esses riscos e com essas conversas francas que eu ainda não tive com as minhas filhas. Então é difícil falar algo que eu não tenho essa experiência. Mas é algo por aí. Eu acho que a gente tem que encarar. Os muros da escola hoje em dia, né, caíram, e o digital. E vocês do Paraná, que é o estado que tem essa comunidade forte, as cidades do interior que tem comunidade de cultura muito forte, própria, isso, né? Enxergar que isso vai ser além. Essa é a verdade. Perfeito, perfeito, perfeito mesmo, perfeito mesmo. Paulo, a gente caminhou aqui para o fim, foi uma conversa muito rápida, passou voando. Qual que seriam aí as tuas últimas palavras para a gente aqui no Paraná? Bem, as últimas palavras é que eu queria estar tão animado quanto vocês. Eu estou animado, mas vocês estão mais que eu. Então é bem impressionante. E eu estou vendo aqui, né, alguns comentários. A Ana Paula está fazendo mestrado sobre isso. Tem o Keron falando da BNCC. Tem aí muita gente. Ó, o pessoal do Núcleo de Foz do Iguaçu. E também a Lisandréia mostrou, né, a preocupação do Discord. Eu acho que essa sua última questão mostra que não é só essa plataforma que a gente vai trazer, que é a Lura, que eu considero que a gente faz um trabalho excelente, ir além, não é? Então, dar esse passo além da escola, esse passo além do digital. E a Lisandréia perguntou qual é a opinião do Discord, é justo isso, não é? Às vezes a gente tenta encaixotar tudo dentro do muro da escola, dentro da sala de aula, porque a gente não quer perder o controle. E eu entendo, eu tenho isso, né? A gente tem isso com os nossos filhos. Mas a verdade a gente tem que estar onde o aluno e a aluna estão, né? Ou em algum momento, né? Alguma parte. E não forçá-los a entrar dentro da sala de aula, que senão não vai acontecer. Claro, tem coisas que devem acontecer, mas eu quero dizer, não tem como também a gente estar onde o aluno e a aluna estão. Eles estão no jogo de videogame, eu não gosto, mas será que tem como a gente estar lá? Eles estão no Discord, eu não gosto, né? Meio tóxico, todo mundo com nome anônimo. Mas tem como a gente estar lá também e mostrar, olha, tô aqui se precisar, aqui tem como se aprender. Então transbordar os muros do digital, da escola, que eu acho que é por aí que vocês estão fazendo, e eu acho que a programação traz muito espaço para isso, tá bem? Então acho que essa é a minha opinião. Também. Paulo Silveira, CEO da Lura, muito obrigado, Paulo. Você foi um amigaço nosso aqui no Paraná. A gente vai se encontrar mais para frente ainda, né? Eu tô me convidando aqui para voltar já. E esteja já convidado já oficialmente, tá? Pessoal que está assistindo aí a gente aí, o pessoal do canal do professor está pedindo para vocês se inscreverem, se inscrevam mesmo nesse canal, que esse canal está fantástico, está trazendo muita novidade para a gente na rede, tá? Paulo, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado, meu amigão. Obrigado a todos vocês, pessoal. Tchau, tchau. Bom trabalho. Tchau, pessoal. A gente se encontra por aí.